Paz do Senhor, irmãs. Hoje vamos falar sobre Lia, uma esposa leal. Você alguma vez enfrentou alguma situação em que foi vítima inocente das circunstâncias? Você tentou não se envolver naquele problema, você não teve culpa, mas mesmo assim foi envolvida. Bom, hoje nós vamos falar sobre essa mulher que se encontrou numa situação como essa. Lia era a filha mais velha de Labão, que era um pastor de ovelhas e vivia em Harã. Ela é um exemplo típico de alguém que é vítima das circunstâncias. Mas vamos começar a história do começo. Antes de falar de Lia, precisamos falar das pessoas envolvidas ali nessa trama. Jacó fugia de Deus e do seu irmão, aconselhado pela sua mãe. Ele procurava a casa do seu tio Labão. Mas no caminho da casa do seu tio, ele teve um sonho. E Jacó deu um nome para aquele lugar onde ele sonhou. Chamou de Betel, que significa casa de Deus. Deus prometeu para Jacó que onde quer que ele fosse, ele seria protegido e retornaria em segurança. E Jacó prometeu servir ao Senhor e dar a 10ª parte de tudo o que Deus lhe desse. Depois de sair de Betel, Jacó finalmente chegou à casa do seu tio Labão. E ali no caminho, ele encontrou a sua prima Raquel cuidando das ovelhas. Foi amor à primeira vista. Quando Raquel percebeu que Jacó era seu parente, ela correu para a casa do pai dela e contou sobre a chegada daquele jovem. Quando Jacó chegou na casa do seu tio, ele contou ali tudo o que tinha acontecido e o seu tio o recebeu. Ele quis trabalhar para o seu tio e os dois concordaram que ele trabalharia durante 7 anos para receber Raquel como esposa. Em Gênesis 29, capítulos 16 a 18, nós vemos ali a diferença entre as duas filhas de Labão, Raquel e Lia. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por sua filha mais moça Raquel. A Bíblia não descreve o problema nos olhos de Lia, mas é evidente que havia uma grande diferença física entre as duas irmãs. Jacó sentiu-se atraído por Raquel. E ele não se sentiu só atraído por Raquel, ele também sentiu profundo amor por ela, conforme nós lemos em Gênesis 29 e 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Ao final desses 7 anos, Jacó lembrou seu tio da promessa que ele tinha feito e o casamento foi preparado. Mas, ao invés de receber na sua tenda a Raquel, seu tio, enganou e mandou Lia. Jacó só foi perceber no outro dia de manhã. Eu imagino que ele tenha ficado muito bravo, mas o tio dele se justificou que ele não poderia dar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Olha só que situação. Lia estava casada com um homem que amava sua irmã. Depois de ter convivido 1 semana com Lia, a Bíblia fala que Jacó também recebeu Raquel, mas não antes de prometer trabalhar por mais 7 anos para o pai dela. Eu não posso imaginar uma situação pior do que essa. E a Bíblia não traz detalhes sobre todos os problemas que tinha ali no lar deles, mas descreve um deles em Gênesis 29, 30 a 31. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus abençoou Lia com filhos. E a Bíblia declara que Lia sentiu o cuidado de Deus no nascimento de cada um dos seus filhos. Apesar das circunstâncias, ela foi uma esposa verdadeira e fiel. Ela não virou as costas para Jacó e nem desistiu de tentar ganhar o seu amor. A atitude de adoração de Lia perante o Senhor se revela nos nomes ao qual ela deu para os filhos dela, como está descrito em Gênesis capítulo 29, versos 32 ao 35. Mais adiante, no capítulo 30 de Gênesis, nós vemos que Raquel estava com tanto ciúmes de Lia que entregou a Jacó a sua criada Bila para que pudesse ter filhos. E Lia, como já não tinha mais filhos, também deu a sua criada Zilpa a Jacó, e ele teve com ela filhos,
mas depois disso, Lia deu à luz a mais 2 filhos e a uma filha. Diná, filha de Jacó, e Lia é a primeira mulher que o nome é mencionado no seu nascimento na Bíblia. Por fim, Raquel teve seu primeiro filho e deu o nome dele de José. E ao dar à luz ao seu segundo filho, chamado Benjamim, ela morreu. A morte de Raquel também foi o primeiro registro na Bíblia de morte como consequência de parto. Lia teve 6 filhos e metade das 12 tribos de Israel vieram dos seus filhos. Depois da morte de Raquel, Lia finalmente teve um lugar de única esposa de Jacó, e o Senhor abençoou Lia continuamente. Do seu filho Judá veio a linha messiânica de Davi, do qual nasceu Jesus. Outro filho de Lia deu origem à tribo sacerdotal de Levi, da qual Moisés e Arão eram descendentes. Quando eu penso em Lia, eu creio que ela foi um grande exemplo de mulher que mostrou fidelidade a Deus. Nós não lemos nenhuma queixa ou amargura a respeito do seu aspecto físico ou pela situação do seu casamento, exceto quando ela entregou a Jacó a sua criada. Lia parece haver feito sempre o que era correto e Deus a abençoou. Que possamos seguir esse bom exemplo de mulher que, mesmo quando as circunstâncias pareciam estar desfavoráveis e mesmo quando ela parecia não ser amada, ela descobriu que Deus a amava e isso supria todas as suas necessidades. Que você possa encontrar o que você procura no Senhor. Que Deus te abençoe e você tenha um bom dia.